Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E claro, você sabe que é muito importante você seguir a gente aqui, tá aparecendo na parte de baixo as redes sociais, também o canal, e que você mande pra gente, mande sua pergunta, mande seu feedback daquilo que você quer saber e o que você quer ver aqui no nosso podcast. Bom, eu e a Antônia estamos aqui mais uma vez. Antônia, muito obrigado, né, por essa participação. E hoje nós vamos falar de uma coisa que mexe com todo mundo. Eu tenho certeza que mexe com você aí em casa também. 2023 vai dando adeus, tá terminando, né? Dezembro é um mês que parece que passa mais rápido do que Boa. os outros, voa, né? É. Por conta das festas de final de ano. E geralmente tem muita gente que no final do ano, principalmente ali perto da virada, faz aquele balanço do ano. E às vezes, claro, a nossa vida não é feita só de conquistas, às vezes tem algumas frustrações, algumas coisas que não deram muito certo, durante o ano. E aí, o que que as pessoas têm que fazer para conseguir? Tem algum ritual, alguma coisa, alguma metodologia para você conseguir absorver aquilo que talvez não foi tão legal e focar naquilo que foi melhor? Como que a pessoa pode fazer esse balanço de fim de ano? Não seria bem um ritual, mas vamos dizer assim, um balanço. As empresas às vezes fecham para fazer balanço, né? E nós vamos fazer um balanço da vida. Isso é muito importante, porque às vezes passa anos e anos e a gente não faz um balanço. O que que eu gostaria de ter feito nesse ano que eu não consegui fazer? O que que eu tentei fazer e não deu certo, né? O que que aconteceu de imprevisto que eu não consegui realizar minhas metas? Porque tem gente que fala assim, esse ano foi muito ruim. Tá, o que que foi ruim? Foi tudo ruim? Não teve coisa boa? Então eu preciso olhar para aquilo que não foi bom e o que foi bom. Aquilo que não foi bom, eu preciso olhar por que que não deu certo. Foi por alguma coisa que eu deixei de fazer? Foi porque eu dependia de outra pessoa, de terceiro, e essa pessoa não fez a parte dele? Ou foi alguma medida que o governo tomou que impactou na minha vida? Então, o que é que aconteceu? Esse análise é fundamental eu fazer e, inclusive, utilizar o aprendizado para no próximo ano estar mais preparado para enfrentar o próximo ano. Mas também não adianta ficar focando no que foi ruim. Uhum. Porque tem gente que ele fica só focando assim, foi ruim, foi ruim, foi ruim. Mas espera aí, o que foi bom, o que eu preciso melhorar? Então, o ritual que eu diria é fazer esse balanço, essa reflexão, né? É uma reflexão de vida mesmo. Porque às vezes eu fui ingênuo, às vezes eu não fiz planejamento correto, às vezes a minha meta foi muito além do que era realista, do que era possível atingir. Então, às vezes tudo foi só muito sonho lá nas alturas e não colocou o pé no chão. Então eu preciso fazer esse análise. Agora, pegando essa questão, igual você falou, às vezes a pessoa coloca o sarrafo muito alto, faz uma meta que ela não consegue atingir, mas essa meta ela não foi atingida a 100%, mas algo dessa meta ela conseguiu atingir. E aí já entra aquela questão de que tem muita gente que às vezes se prepara, a pessoa se dedica, mas acaba não conseguindo realizar. Por exemplo, eu quero ser promovido no meu emprego. Mas para conseguir uma promoção eu preciso me capacitar. Aí a pessoa faz um curso técnico, faz uma graduação, faz algum tipo de curso que vai somar para que ela consiga atingir esse objetivo, mas parece que sempre tem alguma coisa ali que vai segurando ela que ela não consegue realizar. Para esse tipo de pessoa, o que que você diz? O que que ela tem que olhar quando ela busca esse tipo de capacitação para ela aí sim conseguir realizar essa meta? É muito importante a capacitação. Essa pergunta demanda de uma resposta bem longa. Aham. Porque veja bem, essa pessoa aqui tem um objetivo, vamos falar que isso aqui é o João, e o João Uhum. tem o objetivo, que nem você falou, ser promovido lá na empresa dele. Só que ele precisa de capacidade. Uhum. Essa é uma das coisas. Primeiro ponto, eu preciso me capacitar. Segundo ponto, eu preciso de disposição. A disposição, o que que vai ser a disposição? Vai ser aquilo que me dá motivação porque eu tenho um objetivo. Esse objetivo, ele precisa ser impactante, Uhum. relevante. Se esse objetivo for simplesmente porque eu quero, só isso, a gente fala da segunda camada, né? Sim. Quando eu quero algo, por exemplo, se eu quero emagrecer por quê? Uhum. E para quê? Então tem que ter aquilo que eu quero depois. Então, por exemplo, se eu quero ser promovido, para quê? Para ganhar mais, tá?
Ganhar mais, primeira coisa, quanto? Porque a Uhum. gente fala assim, eu quero ganhar mais. Mas então, se eu ganhar R$ 1.000, me pagar 1.001, eu tô Tá ganhando ganhando mais. mais. Então, quanto que é esse mais? É 2.000, é 3.000, é 4.000, é 5.000? Então, de repente, eu quero 5.000 por mês. Se eu quero 5.000, para que eu quero 5.000? Esses 5.000 é para eu dar uma vida melhor para minha família, é para eu poder viajar mais, é para ter uma vida melhor, é para eu poder ter dinheiro para cuidar da parte de estética, de fazer outras coisas que eu quero, de academia, e de repente eu não tenho dinheiro para isso, entrar no restaurante e escolher o que eu quero comer e não pelo preço. Uhum. Então, se eu não tenho claro por que que eu quero aquele dinheiro e para quê, então eu já tenho uma dificuldade. Então, porque eu não vou ter motivação. É simplesmente por querer. E o terceiro impacto maior, eu não tenho merecimento. Hum. E se eu não tenho merecimento, é porque eu não tenho permissão. E se eu não dou permissão para eu atingir esse objetivo, eu então não vou ter merecimento. Não existe merecimento sem permissão. Então, muitas pessoas, às vezes as pessoas falam assim: coitado do meu filho, luta tanto, trabalha tanto, faz tanto. Às vezes fala para mim, né? Mas não vai, não consegue ser promovido, não consegue ir adiante, ou eu não consigo ir adiante, por mais que eu me esforce. Mas aí, e por que que ela não tem permissão? Existe algo, ela precisa olhar para esse algo, por que que ela não se permite? Existem várias situações, vou citar alguns exemplos aqui. Às vezes eu posso sentir culpa porque, espera aí, eu vou ser, por exemplo, diretor de uma empresa, se meu pai trabalha lá de pedreiro no sol quente, e eu vou trabalhar lá no ar-condicionado, vivendo uma vida maravilhosa, e meu pai não está, às vezes é inconsciente isso. Uhum. Então eu não posso ir. Ou minha mãe é empregada doméstica, minha mãe é faxineira, como que eu posso ir para lá se minha família está aqui? Então, às vezes eu tenho assim, para eu ir, todo mundo tem que ir junto. Eu só vou se todo mundo ir junto. E às vezes não dá para todo mundo ir junto. E Uhum. aí eu não consigo. Eu tô tentando ir, mas quando eu tô tentando ir para cá, eu olho para cá Uhum. e falo, não dá para ir. Eu tenho um caso muito interessante que eu tô atendendo de uma pessoa que tem a oportunidade, que ela já trabalhou em várias TVs. Ela agora tem uma oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. E ela, quando foi pegar o avião ontem, para ir fazer uma entrevista, ela entrou em desespero, chorando, dizendo para mim assim: eu acho que eu vou desistir. Falei, por quê? Porque eu não vou ter coragem de deixar minha mãe em Salvador e eu ir para o Rio de Janeiro. Eu não tenho como fazer isso, a culpa não vai deixar. Eu falei, mas você nem passou pela entrevista ainda? Vai, né? Vai e depois você consegue decidir, mas vamos trabalhar isso. Como você pode fazer isso sem sentir culpa? E como você pode resolver isso com a sua mãe? Porque às vezes eu não consigo. Eu não consigo ir porque. E precisa até repensar isso. Porque se não tiver trabalhado dentro de você, você pode adoecer. Aí o que ela me disse? Se durante essa minha viagem, durante a minha estadia que eu tiver lá, a minha mãe morrer, eu não vou me perdoar. Então, você vê que como muitas vezes ela está em busca do emprego dos sonhos, mas ela está presa numa dor de que minha mãe não muda dessa cidade aqui, então eu não posso ir. Então, muitas vezes a pessoa está presa em alguma culpa, em alguma coisa. E também tem outra questão. Ah, eu preciso honrar as minhas raízes. Eu vim da pobreza, eu vim da simplicidade. A minha classe social é a classe social dos pobres. Como que eu posso ir para um objetivo onde eu posso até me tornar uma pessoa de classe média ou até rica? Então eu não vou. Eu não vou porque eu tenho que respeitar minhas origens. E as pessoas falam muito dessa questão das origens. Eu falo respeitar as raízes é uma coisa, de onde nós viemos, honrar de onde nós viemos. Honrar de onde nós viemos, aqui na Terra, não significa que você tenha que ficar na mesma situação financeira que você nasceu, porque aquilo ali é suas raízes. Agora, qual é a nossa origem? A nossa origem não é nem daqui da Terra. Porque nós nascemos aqui, mas nós estamos aqui de passagem. Uhum. Nossa origem, nós temos uma espiritualidade. E quem é o Criador? Então, a minha origem é de um ser muito maravilhoso que foi capaz de criar tudo isso que tem nessa terra. E eu estou falando que eu tenho que respeitar a minha origem e não me permito ir.
E às vezes as pessoas fazem questão de bater na tecla. Até quando eu tô indo adiante, às vezes chega um ser humano disfarçado de urubu e fala: tá esquecendo dos pobres? O que você tá pensando que você é? Para você tá se comportando desse jeito? Esqueceu da gente? E a pessoa fala: nossa, eu tenho que voltar. Uhum. E ela fica muitas vezes nessa balança aqui de que vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá. E ainda existe também o medo do julgamento. O medo também de eu começar a melhorar a minha vida, as pessoas começar a pedir dinheiro emprestado. Além do julgamento, o medo de ter que emprestar dinheiro, de ter que ficar ajudando a família inteira. Uhum. Então, eu peguei algumas situações. Se eu for pegar aqui nos meus 10 anos de terapeuta, eu teria 50 situações para dizer para você por que que as pessoas não vão. Mas, resumidamente, é isso. Agora você tocou num ponto, Antônia, muito importante, que é a questão da espiritualidade. A pessoa que ela tem fé, independente da religião dela, né? A pessoa que tem a questão da espiritualidade bem resolvida com ela, você acredita que para ela conseguir administrar essa questão, até essas amarras que você apresentou, é mais fácil? E aquela pessoa que ainda não tem essa espiritualidade, não tem uma religião, não tem uma fé bem, vamos dizer assim, bem fortalecida, ela consegue a partir de agora, se ela focar nisso, se ela ter aí uma consciência um pouco maior de trabalhar essa questão para melhorar esse sistema? Eu acredito, assim, muito mesmo que a espiritualidade pode muito nos ajudar a atingir nossos objetivos. Isso é independente de religião. Uhum. Porque às vezes vai falar, não, eu não estou indo na igreja, então minha espiritualidade não está sendo trabalhada, então eu não vou conseguir. Não, não tem nada a ver com a religião, mas com a sua fé no seu Criador. Isso sim, a fé é importante, a esperança, acreditar que existe um ser maior. Então, se eu tenho um objetivo, eu preciso tomar posse dessa minha essência divina. Então, eu, por exemplo, um dos exercícios que eu tenho ensinado para os meus clientes que fazem mentoria comigo, que esse exercício funciona muito bem, que tem a ver com a espiritualidade. Quando levanta de manhã ou antes de dormir, que você está com a mente mais relaxada, mas não assim, e dormir estava com o celular, Uhum. aí você não está relaxado. Aquele momento que você já, de repente, tranquilizou sua mente, porque quando você acorda, até mais ou menos, até 1 hora após acordar, você ainda está no estado bem zen, Uhum. né? E aí fica mais fácil você ter conexão com essa espiritualidade. Então, o que que eu ensino para eles? Porque às vezes, por exemplo, tem muitos exercícios aí que as pessoas ensinam assim: vai na frente do espelho e fala, você é rico, você é maravilhoso, você é isso. Mas só que aí o cérebrinho vem e fala assim: mentiroso, se você tem, você é um mentiroso, você não é rico coisa nenhuma. Mas se você se conecta com a sua alma, minha querida alma, eu escolho me conectar com a minha divindade, com a minha essência divina. E eu quero que você me conecte com isso, isso. E aí você vai falando o que você quer. Eu quero conquistar isso, 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 se olhando no espelho mesmo. E cada passo que você der, se abrace e diga parabéns, você está conseguindo. Então, ao invés de dizer eu sou rico, é melhor eu dizer assim, por exemplo, você poderia dizer para você, parabéns, Bill, você está a caminho da prosperidade. Parabéns, você está a caminho do peso que você quer. Então, você vai dizendo o que você quer. Você conseguiu começar a fazer exercício físico, parabéns. Então, você está ficando mais disciplinado, você está conseguindo deixar o vício. Então, esses exercícios onde você conversa com a sua alma, conversa, porque não é aquela coisa de ficar implorando. Deus não precisa que a gente fique implorando. A gente precisa acreditar, confiar na nossa essência divina, porque quando eu tomar posse da minha essência divina, que eu souber realmente a importância que eu tenho aqui na Terra, eu não vou me preocupar com o julgamento das pessoas. E aí eu vou ter mais força para conseguir o que eu quero. Se eu fico preocupado com o julgamento, ou se eu até posso duvidar. Exemplo. Ah, então eu tenho que ter uma fé assim que eu não tenho 1 minuto de dúvida que vai dar certo? Não, a dúvida faz parte. Você traçou esse objetivo aqui e de repente em algum momento você vai ter uma dúvida. Mas você precisa crer que você é merecedor e ter permissão para isso. Eu tenho permissão, acredito que eu sou merecedor porque eu sou filho do Criador, tanto quanto qualquer outra pessoa que está aqui na Terra. Na medida que eu faço isso, eu começo a ganhar autoconfiança.
E aí a minha autoestima começa a elevar. A minha frequência começa a elevar, porque para conquistar as coisas a gente precisa estar com a frequência elevada. Se a minha frequência está baixa, eu dificilmente vou conseguir cocriar alguma coisa. Vai ser bem desafiante. Agora, o que não pode ter? Então, a dúvida pode até ter. O que não pode ter? Conflito. Quando eu tenho conflito, por exemplo, eu não sei se eu quero isso, ou isso, ou isso, entrei em conflito. Será que isso vai ser bom para mim? Quando eu entro em conflito, aí eu não vou atingir o que eu quero, porque eu não tenho certeza, eu não tenho clareza. Então, para se atingir um objetivo, eu preciso ter clareza. Pegando principalmente dentro da espiritualidade. É lógico que depois vai ter a sua parte para você fazer suas ações. Mas na espiritualidade, quando eu converso com a minha alma, eu com certeza vou mudar esse meu destino. E principalmente quando eu fui uma pessoa que já sofri muito na vida, e eu digo para minha alma, eu sinto muito por tanto sofrimento que você passou. A partir de agora eu me conecto com você e nós vamos fazer diferente. O professor Sérgio Secato, que já faleceu, infelizmente, muito jovem, ele chegou a fazer uma grande descoberta e estava num grande processo de pesquisa, aonde ele trabalhou o HQI, que é a homeostase quântica informacional, que são as memórias de registro de informação que está no nosso corpo, que ele fez uma pesquisa de que quando as pessoas faziam os seus decretos de mudança e falava, minha querida alma, 95% das pessoas atingiam seus objetivos e mudavam. Porque você conversa com a sua essência, quando você fala minha querida alma. Então, conversar com a alma é algo fundamental para você atingir os seus objetivos. Essa questão que você colocou, Antônia, que é muito legal, de da pessoa, ela até mesmo se congratular de algumas conquistas, parabenizar ela por um novo caminho, entra na questão do foco, da pessoa ter, né, aquele foco, aquele objetivo. Até você deu o exemplo de, às vezes a pessoa, eu quero 3 coisas, eu não sei muito bem para onde eu vou, esse conflito pode acabar aí atrapalhando. Existem muitas pessoas, eu acredito que você em casa vai entender o que eu tô falando, porque eu tenho um amigo meu que até me deu esse exemplo e ele conseguiu, até por conta dessa situação, ele fala que é pela questão do foco. Quando eu trabalhava na TV, eu era estagiário ainda, tinha um jovem que era estagiário junto comigo, e ele sempre quis trabalhar em Curitiba, na Globo, lá na RPC de Curitiba. Então, a proteção de tela do celular dele era um parque lá de Curitiba. Eu não me recordo se era, não me recordo se era o Parque Central, mas era um parque lá de Curitiba. E um dia eu perguntei pra ele. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque isso aqui todo dia eu levanto de manhã, a hora que eu olho, eu sempre quis trabalhar em Curitiba, sempre fui apaixonado por aquela cidade, então isso meio que me motiva a focar e ir pra lá. Depois de algum tempo, eu já até tinha saído da TV, isso aconteceu em 2022, ele foi transferido da TV Fronteira daqui para RPC lá de Curitiba, hoje ele é editor de texto lá. E isso quase, vamos pôr aí, 8 anos depois que eu já conhecia ele nesse caminho. Aquela pessoa também que às vezes quer comprar um carro importado e tem na proteção de tela do celular, ou quer um objetivo, quer construir uma casa e fica sempre focado, tem na proteção do computador. Isso ajuda também a pessoa a focar e a correr atrás desse objetivo? Muito. Ajuda muito, porque o cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. E se você até se visualizar e colocar esse sentimento, por exemplo, vamos supor que ele tivesse ido até visitar a Globo lá, ou vai na cidade de Curitiba e visita e vê. Essa sensação de sentir, por exemplo, eu vou sentir, eu tô lá em Curitiba, eu tô sentindo eu mudando para cá, eu tô visualizando isso, ele usa os 5 sentidos, você concorda? Porque ele vai sentir o cheiro, tudo que eu uso, os 5 sentidos, ajuda muito a conseguir. Então, o que é usar os 5 sentidos? É eu visualizar eu naquele lugar, então eu tô olhando para aquela imagem, ele estava visualizando ele em Curitiba. E com certeza, talvez ele já tivesse até imaginando ele dentro lá da redação trabalhando. Isso ele pode estar ouvindo as vozes das pessoas conversando, e não é loucura isso. Eu estou vendo as pessoas lá trabalhando e eu também. Eu estou, por exemplo, sentindo o cheiro do lugar. Por que é interessante você quer comprar um carro, você fazer o test drive? Aquela coisa de sentir o carro, sentir a textura do carro,
de ver o carro, de poder sentir o cheiro lá dos bancos novinho. Tudo isso está fazendo você trabalhar os seus 5 sentidos. E quando a gente trabalha os 5, porque os 5 sentidos, ele é fundamental tanto para registrar coisa ruim, como coisa boa. Por exemplo, se você sofreu alguma situação traumática, que os 5 sentidos foi utilizado, você fica com aquilo registrado por muito tempo. Mas a mesma coisa para as coisas boas. Então eu preciso usar os meus 5 sentidos para a gente poder conseguir o objetivo. Então, além de fazer minha parte, porque as coisas começam a acontecer. Quando a gente começa realmente a saber o que a gente quer, quando, como, o que que eu quero, as coisas começam a vir assim, parece que algumas coisas parece que é até milagre. De repente chega alguém até te dá um presente que você nem esperava. Ah, eu lembro até uma vez que a gente fez uma faxina na escola, porque eu já fui eu trabalhei 27 anos na prefeitura, e eu estava na direção de uma escola. A gente fez uma limpeza, uma organização, aí colocamos aquele caminho assim na mesa, ficou bonito. E a orientadora pedagógica não estava lá. Eu falei, nossa, só faltava aqui agora a gente ter um vaso com flores amarelas, porque aqui é um lugar que a gente faz reunião, e o amarelo desperta a criatividade. Uhum. Então, nós, professores, precisamos despertar a criatividade para trabalhar com as crianças. Na segunda-feira, a orientadora chega e fala assim: eu fiz uma faxina lá em casa, não quero mais esse vaso amarelo, com essas flores amarelas. Você quer colocar aqui na escola? Que eu era diretora, né? Aí eu falei, claro, e eu estava exatamente querendo um vaso Procurando. amarelo, com flores amarelas, né? Então, às vezes, as coisas vêm. E quando você, por exemplo, se você decidir que você quer comprar um carro, você pode observar. Quando você decidir o modelo, o que que você quer, parece que a partir daquele momento você começa a enxergar todos os carros daquele modelo que estão na Passam por rua. você na rua. Antes ele passava, você não observava. Então, ter essa visualização, ter essa imagem no celular, no computador, na sua casa, é importantíssimo. Agora, falando dos desafios para o ano de 2024, para o ano novo, como que a gente consegue encarar esses desafios? Talvez até mesmo algum objetivo que você queria cumprir esse ano, mas não deu por algum outro motivo, mas você ainda mantém como meta. Não, 2023 eu não consegui, mas em 2024 eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Como que as pessoas podem encarar esses novos desafios e também esses desafios que ela quer tentar novamente, né? Levantar, Sim. sacudir a poeira e tentar de novo. Tem só que observar uma coisa. Tem gente que já está mais ou menos 10 anos repetindo Uhum. a lista. Então ele repetiu a lista 2021, 2022 e está indo, né? Repetindo a lista. Se eu estou repetindo lista de desejos do que eu quero para o meu futuro, para o meu próximo ano, então tem algo errado comigo. Eu preciso olhar para aonde que está essa trava. O que está acontecendo que tá. Se eu fiz a minha parte, tentei e não deu certo, então vamos ver. Por que que não deu certo? Agora, se eu não fiz, por que que eu não fiz? Faltou disciplina? Faltou determinação? Faltou o motivo ser real? Porque às vezes eu falo que eu quero, mas não tá aqui na alma. Não é aquela coisa que eu quero mesmo, que quando você quer, você vai atrás. Tem até uma historinha que ela é bem interessante, que diz que o rapaz, o discípulo, falou para o mestre assim: eu quero atingir tal objetivo. Falou lá para o mestre. O mestre falou: tá bom. Então você vem aqui que nós vamos fazer o teste para ver se você merece atingir esse objetivo. Aí disse que pegou um tamborzão de água, enfiou a cabeça do rapaz lá dentro e afogando, ele afogando, e o rapaz lutando para não morrer afogado, né? E ele gritando, gritando, gritando e batalhando. Aí o mestre falou assim para ele: então, você vai atingir os seus objetivos quando você tiver a mesma motivação que você teve para não morrer aqui dentro desse tambor de água afogado. Então, você precisa realmente querer. Você queria sair, não queria morrer afogado. Então, o seu objetivo ele tem que ser tão importante que você vai colocar toda a sua força e o seu foco nele. Se esse objetivo não é tão importante, não vai dar certo mesmo. Além de tudo aquilo que eu já falei antes, das travas, do não merecimento, da bendita da falta de permissão. Que essa bendita falta de permissão é a coisa que. Se a humanidade entendesse o que é a falta de permissão, todo mundo ia estudar isso. Por que que eu não estou permitindo ir?
que a grande maioria está aí. Não é porque não tem competência. Ela tem competência, ela capacitou, ela tem um motivo, mas ela não tem permissão. Agora, existe um grande problema também em nós brasileiros. A maioria de nós somos indisciplinados. Então, muitas metas não são atingidas por indisciplina. Então, eu preciso olhar, tá? 2023 eu não fiz por quê? Eu falei que ia acordar 2 vezes por semana, 5 horas da manhã, para fazer tal coisa, e não acordei por quê? Fiquei com preguiça, não tive disciplina? Porque porque você vê, a gente começa às vezes uma dieta, atividade física, e a gente muitas vezes para, porque não tá tão empenhado nesse objetivo. Porque eu preciso ter disciplina. É disciplina, determinação, dedicação e motivação. Se não tiver isso, não vai atingir mesmo. É isso. E você, tá gostando do nosso bate-papo? Manda aí, comenta, fala com a gente aí o que você tá achando dessa conversa, falando sobre as metas para o próximo ano. Não esqueça de seguir o canal, aqui tem também as nossas redes sociais. Vai lá, dá um like, curte, compartilha para que a gente possa seguir. Bom, você já falou aí, Antônia, de vários aspectos importantíssimos, mas eu acredito que quem está nos vendo agora quer saber, legal, tenho que definir uma meta, tenho que ter foco, mas e para, até você acabou de dizer dessa questão da pessoa ter essa tranquilidade, né, ter essa, para encerrar o ano 2023 de uma forma tranquila, tem alguma coisa que pode ser feito para a pessoa, hora que ela fizer esse balanço, né, que no início você disse como uma fábrica, uma empresa, a gente tem que fazer um balanço no final do ano, de que forma que a gente pode fazer esse balanço de forma tranquila para que aí sim você já consiga definir quais são as metas para 2024 e de que forma você deve seguir para conseguir atingi-las? Bom, primeira coisa que eu dou, primeira orientação que eu dou, faça esse fechamento do ano se despedindo do seu eu acusador. Por quê? Porque às vezes a gente vai fazer esse balanço e vai se despedir do ano e começa aquelas conversas, né? Ah, porque não deu certo isso, porque eu tentei aquilo, porque fulano me prejudicou por causa disso, por causa daquilo. Aí fica uma coisa muito negativa. Então eu preciso fazer o meu levantamento sim, mas também com muita gratidão. Porque seja lá como foi, eu tô viva. Uhum. Então eu preciso agradecer. Então se eu tô viva e eu tenho saúde, eu tenho como mudar essa história. O que a gente não pode é fechar um ano sem agradecer, porque poderia ter sido pior, poderia não estar aqui, poderia ter acontecido coisas piores. Mas tem gente que pode falar assim: como que eu vou agradecer o ano se eu perdi meu filho? Se eu perdi uma pessoa que eu amava? Mas não é ficar preso na tragédia, você está aqui. A questão de quando nós vamos partir daqui, a gente não sabe, né? Isso é uma coisa que a Deus pertence. Mas é muito importante finalizar o ano, até de repente escrever uma carta de gratidão, ou fazer o pote da gratidão, o que você quiser fazer, para encerrar esse ano agradecendo tudo que você conquistou. Mesmo que seja uma única coisa que você conquistou, mas que você agradeça e encerre esse ciclo, né? Agora, é importante também você revisar aquilo que não deu certo e replanejar. Então tá, se aqui não deu certo porque eu não tive disciplina, então agora eu vou aprender a ter disciplina. Porque não adianta também querer encerrar o ano, fazer balanço e não tomar atitude. Eu tenho que mudar, eu tenho que ter novas atitudes. Porque senão eu só vou repetir anos de vida. Porque tem gente que ele tem 99 anos que ele repetiu o mesmo ano de vida, mas né? Tem gente não, que tem 99 anos realmente vividos. Porque tem gente que todo ano ele repete igualzinho. Então, sair da rotina, mudar os hábitos, repensar os hábitos que não estão te levando para o caminho que você quer. Os hábitos, eles são fundamentais. Eu fazer uma revisão dos meus hábitos. Porque às vezes o hábito da alimentação, o hábito de como eu me comunico, de como eu me relaciono, ele não está bom. Então, às vezes até a minha preguiça. A minha preguiça é tão grande que eu não invisto na minha capacitação, que eu não invisto na minha melhoria. Então, o ano para encerrar deveria ser assim, né?
Igual você estava falando dessa questão de celebrar aquilo que foi bom. Claro que nós temos diversas celebrações no ano, Natal, Ano Novo, aniversário, mas também pequenas conquistas que às vezes a gente atinge, seja não só no âmbito financeiro, mas no âmbito pessoal também, como você disse, essa questão, eu quero emagrecer, então nesse primeiro mês eu consegui lá perder, não sei, 2, 3 quilos, perto do que eu quero perder, talvez é algo muito pequeno, mas já é um começo. Fazer essas pequenas celebrações ajuda a Ajuda, atingir a meta? ajuda muito. Na verdade, se a gente eliminou 1 quilo, a gente deveria celebrar. Uhum. Não precisa ser fazendo uma festa, né? Sim, Você porque não senão ganhou você vai tudo, ganhar tudo de novo. mas que você faça alguma coisa Uhum. para você celebrar aquilo. Isso é importante. Agora, uma questão também que eu não falei, que é muito importante ao finalizar o ano, que às vezes, né, aconteceu, a gente tem uma cultura assim. Tá chegando o Natal e eu sei que nós sentimos saudade dos nossos entes queridos que partiram e também sentimos saudades daqueles que não podem estar conosco no Natal. Mas, às vezes, você vê que é um momento, inclusive, que as pessoas às vezes se tornam depressivas, Uhum. muito depressivas. Às vezes tem pessoas que quando chegam nessa época, até eu tenho um amigo médico, ele falou assim: você precisa de ver, tem gente que tem que aumentar a dose do remédio quando chega Natal, porque começa a ficar muito mal. Porque o que que ela começa? Então, por exemplo, ela começa assim: minha mãe não tá mais aqui, meu pai não tá mais aqui, então o Natal não tem graça. E aí, ela encerra o ano numa energia muito ruim, Uhum. porque ela tá só pensando em quem não está, né. E eu entendo perfeitamente que não é fácil lidar com isso. É uma dor muito, e eu digo isso por mim mesmo, quando eu perdi minha irmã com câncer, 11 meses depois perdi minha mãe. Então o primeiro Natal que a gente passou, primeiro sem a minha irmã, depois sem as 2, a gente também teve essa atitude, porque elas eram as mais animadas no Natal para organizar tudo. E as 2 fazem muita falta. Só que um dia eu parei para pensar, falei: "Não, eu tenho que". Aí o meu professor de programação neurolinguística, quando eu fazia o practitioner, eu comecei a chorar e ele pegou e falou assim para mim: "Antônia, quantos anos você teve sua mãe viva com você?" Aí eu falei: 54. Ele falou assim: "Você consegue agradecer 54 anos que você teve sua mãe?" Eu falei: "Consigo". E você consegue pensar nas crianças que nem conheceram o rosto da mãe, porque a mãe morreu no parto? Ou foi para adoção? Então, será que você não precisa inverter, ao invés de você ficar lamentando porque sua mãe não vai estar com você no Natal, e sua irmã, você agradecer os anos que você conviveu com elas e guardar as boas lembranças? E a partir daquele dia, eu nunca mais fiquei lamentando que no Natal elas não estariam. Porque eu comecei a agradecer os anos que elas estiveram. E outra coisa que estava acontecendo, eu estava muito presa delas não estarem conosco e eu estava esquecendo dos mais de 40 vivos que eu tenho aí na minha família. Aham. E aí estava deixando de ter oportunidade com os vivos, porque eu estava pensando só nas 2 que partiram. Então foi aí a minha irmã, ela tinha ela sabia que ela ia partir logo, porque o câncer estava muito avançado, e ela tinha uma coisa que ela falava muito, ela falava assim: "Ó, quando eu morrer, saudade sim, tristeza não". E aí eu falei: "Não, eu vou pegar essa frase que a minha irmã falava, saudade sim, tristeza não, e vou colocar isso em prática". Porque eu estava deixando até, assim, de como que eu falo? Dessa coisa mesmo que você falou, da gente poder brindar, da gente poder celebrar. Olha, eu tenho 3 filhos, eu tenho 4 netos, eu tenho mais 5 irmãos vivos, tenho um monte de sobrinho, e eu não estava olhando para isso, né, eu estava olhando só para os que partiram. Então isso é muito comum acontecer no Natal. Ou então a gente faz uma festa. E o irmão A, o irmão B não pode vir. Ah, mas o nosso Natal não vai ter graça, porque o irmão A, o irmão B não vem. Não, nós vamos celebrar com quem pode estar aqui. Se eles não estão aqui, porque existe algum motivo que eles precisaram fazer uma escolha. E a vida é feita de escolha. E às vezes, por exemplo, esse ano eu posso estar você pode estar com a sua mãe, o outro ano você pode estar com a sogra. Uhum. A vida, e a gente precisa entender isso.
né? Por que que o meu filho tem que estar sempre comigo? Ele pode estar com a sogra. E eu preciso respeitar isso porque a minha nora tem o direito de passar o Natal com a mãe dela. E às vezes a gente não respeita isso. E aí o final do ano se torna aquela coisa melancólica para muitas pessoas. Muitos vão celebrar, mas muitos ficam numa melancolia, que eu falei para você que o amigo médico diz que às vezes tem que aumentar A a dose do medicação, remédio. o remédio. Então, vamos celebrar com quem está aqui. Uhum. E guardar a memória boa dos que partiram e fazer uma oração por aqueles que não puderam estar no Natal junto conosco. Agora, falando um pouquinho de virada de ano, claro, tem sempre aqueles rituais de pular 7 ondas, quem tá na praia, a semente da romã que tem que colocar na carteira. Hoje em dia, o pessoal mais jovem nem usa carteira mais, né? Porque Uhum. hoje é tudo tecnologia, com Pix, com transferência, cartão de crédito, aquelas carteiras minúsculas, mas coloca semente de romã, usa a roupa de uma determinada cor, tem que ter uma peça de roupa branca, amarela, se você quer dinheiro. Isso também ajuda na realização das metas? Como que você enxerga isso? Eu acho que se for uma fé, uma crença muito grande da pessoa, até pode ajudar. Mas veja bem, eu pular 7 ondas ou colocar a romã, ou sei lá, uva, um monte de coisa que às vezes as pessoas falam, é uma simbologia, certo? Um ritual. Uhum. E de repente pode ser assim só para me dar um start até de ir em busca dos meus objetivos. Mas não é ele que vai fazer eu conquistar, entendeu? Porque vai ser a minha fé naquilo que eu quero, a minha clareza do que eu quero, a minha dedicação, eu me libertar das amarras, aí sim eu vou conquistar o que eu quero, tendo saúde, né? A primeira coisa, preciso ter saúde. Então, você quer fazer? Melhor fazer uma coisa que você está querendo, coisa boa, do que fazer uma coisa ruim. Então, mas que ele é o determinante para você conquistar as coisas, não. Aham. Né? Eu diria que ele é um ritual. Que a gente não pode negar que um ritual é importante na vida das pessoas. Não esse que eu acho que é tão importante. Eu acho que os rituais importantes na vida das pessoas são os rituais assim, que a gente está esquecendo os ritos de passagem. O filho completou 18 anos. Essa comemoração é importante. Eu não estou falando de uma festa, mas de celebrar os 18 anos. Por quê? Ali está deixando de existir o menino, está começando a surgir o homem. Uhum. Então, é uma nova etapa de amadurecimento desse jovem. Então, isso é importante. O casamento. O casamento, ele é importante, não a festa, mas esse momento da celebração do casamento, porque está deixando o solteiro de existir, nascendo casado, com novas responsabilidades. Então, os ritos de passagem, eles são importantes. Então, esses ritos aí, esses rituais que as pessoas fazem, não são os ritos, é um rito de passagem de ano, né? Então, talvez, porque a gente tem que entender que existe uma coisa chamada psicomagia. A psicomagia, ela não vai fazer por você, mas ela faz uma coisa muito importante. Ela vai atuar na mente. Então, vai ter uma psicomagia na mente. E se eu faço aquilo com fé, pode ajudar. Agora, falando também das pessoas que têm um grande desafio em 2024. Por exemplo, tem alguém que está nos assistindo, pode estar entrando no último ano da graduação, passou num processo de um mestrado, de um doutorado, vai começar um desafio. Ou então, uma pessoa que está trocando de emprego a partir do ano que vem, vai começar um novo desafio, numa nova carreira. O pessoal que se formou agora também, né? Final de ano geralmente tem o pessoal que tem aquele impacto até ontem era estudante, agora já é profissional. Como que as pessoas podem lidar com essa pressão a partir para conseguir realizar tudo aquilo que ela deseja no ano que vem? Então, precisa ver se isso que eu estou querendo desejar, se é muita coisa. Uhum. Porque se for coisa que vai me deixar, assim, muito pressionado, que eu posso, de repente, até adoecer, ou, por exemplo, assim, muito estressado, eu preciso escolher prioridades. Uhum. Porque iniciar uma nova carreira já é um grande desafio. Sim. Se eu estou iniciando uma nova carreira, ou uma carreira, né? Às vezes não é nem uma nova carreira, eu estou iniciando uma carreira. Então eu consigo, por exemplo, dar conta de tudo isso que eu estou planejando? Isso vai me faltar tempo para dormir, para descansar? Eu vou ficar esgotado? Então, primeira coisa, até tem uma coisa que a gente usa muito de falar,
analisar se é ecológico. O que que é ecológico? Se tudo isso que eu vou fazer ainda permite que eu tenha bem-estar. Porque tudo que vai tirar a nossa paz não vale a pena. Uhum. Então eu tenho 20 coisas para fazer. Espera aí, mas eu vou dar conta das 20? Eu tenho várias coisas que eu gostaria, mas tem coisa que não vai dar para começar em 2024, porque só se eu não dormisse, né? Então, não, a gente não pode viver como pode ser que você morra hoje, mas tem gente que vive como se hoje fosse o último dia de vida, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, escolha. O que eu diria é o seguinte: escolha o que é prioridade, o que é importante para você fazer em 2024. Aquilo que não é importante, não gaste seu tempo. E às vezes a gente gasta muito tempo também com coisa que não é importante. Por exemplo, mais de 2 horas só olhando de repente a telinha lá do Instagram, do WhatsApp, não sei o quê. Tá, mas por que eu tenho que ficar olhando tanto as redes sociais? Por que eu tenho que gastar tanto tempo com coisas que não são relevantes para mim? Então, o conselho é: quem tem grandes desafios, faça escolha e organize o seu tempo apenas com o que é relevante. E você escreva para você mesmo, analise o que é relevante. O que é relevante, vamos supor, para mim? É relevante trabalhar, cumprir minha obrigação no meu trabalho, fazer o melhor que eu puder, atender da melhor forma meus clientes. É relevante estar com a minha família também. É relevante ter saúde. É relevante dormir cedo, por exemplo. Para mim, se você quiser me convidar para uma festa, você não espere que eu fique lá mais de 11 horas da noite, que eu não vou ficar. Porque eu vou dormir. Porque eu prezo por isso, entendeu? Ah, mas vai cortar o bolo ou vai servir o jantar depois das 11? Então não vai contar com a minha presença, porque eu não vou ficar. Então, tem gente, mas não vai ter... Não, eu quero dormir, entendeu? Porque o meu sono, ele é sagrado. Se eu não dormir pelo menos 6 horas, eu não vou render no outro dia. Sim. E eu tenho muitas responsabilidades. Então, a gente tem que ver assim, dentro do meu objetivo, o que eu vou escolher de importante? Porque se eu quiser fazer tudo, não vai dar certo. Essa Algumas coisas questão vão ficar pelo caminho. que você falou, até deu o exemplo da festa. A pessoa, na hora de fazer um plano de ação, né, já entrando nessa parte de plano de ação, para conseguir cumprir essas metas, ela tem também que dosar a questão da saúde dela, né, Sim. alimentação e tal. Como que as pessoas, porque hoje, até nós falamos disso no último episódio, da questão da vida atribulada, hoje as pessoas, é muito fácil você encontrar uma pessoa que tem mais de um ou dois, mais de 2, 3 empregos, ou outras atividades, estuda, trabalha, faz, é pai, mãe, tem diversas atividades. Como que a pessoa consegue, Antônia, o que que ela pode fazer para tentar equalizar isso, para ela conseguir elencar essas prioridades de uma forma em que não atinja também a saúde dela, como você deu o exemplo. Tem coisa que às vezes eu quero fazer, mas se eu for começar a fazer, eu vou ter que deixar de dormir. Eu vou ter que deixar de comer, porque não dá tempo, né? A gente não tem, nosso dia tem 24 horas, né? Independente de qualquer coisa. Como que a pessoa pode entrar nessa questão e fazer essa Fazer uma prevenção? organização da vida. É a primeira coisa, tem que ter uma organização. Então, mais ou menos que horas que eu acordo, que horas que eu deito, e o que dá para fazer nesse período de tempo entre acordar e dormir. As pessoas criticam muito a rotina, mas a rotina daquela coisa de mesmice, sim, ela pode até te adoecer. Mas a rotina, no sentido de disciplina, não. A rotina, no sentido de disciplina, ela é saudável. Então, por exemplo, é bem interessante quando a gente decide o que quer fazer primeiro e aí eu organizo meu espaço de tempo. Hoje também a gente tem muitas facilidades, até para não adoecer. Então, se eu não tenho tempo de fazer a minha comida e eu tenho muitos afazeres, onde eu posso pegar a comida que é saudável? De repente, eu vou pegar as marmitas fit. Vou pegar alguma coisa que é saudável para mim. O que eu não posso é começar a comer qualquer coisa, se alimentar de qualquer jeito, não dormir direito, começar às vezes, até tomar remédio para ficar acordado. Uma das coisas que faz muito mal são esses energéticos. Tem que ficar tomando energético para ficar acordado para poder dar conta do que tem que fazer. Então, a gente precisa. Se a minha saúde é importante, e a saúde é a coisa mais importante. Porque se você adoecer, você não tem disposição nem para comer. Quanto mais para fazer outra coisa. Então, a primeira coisa da nossa vida que a gente tem que prezar muito é a nossa saúde. E aí vai ser a alimentação, o sono e a cabeça boa. Porque se eu tiver estressado,
muito cansado, eu posso ter um AVC, eu posso ter um infarto, eu posso começar a ter doenças psicossomáticas, e tem gente que não está prezando pela saúde. Uhum. Até um determinado ponto, às vezes eu vou bem, mas quando vai passando dos 40, eu começo a sentir. Uhum. Então, é importante organizar essa rotina da vida. Então, eu Uhum. aconselho eu, por exemplo, deito cedo, mas 4:30 da manhã, 5 horas, eu estou de pé, para poder dar conta do que eu tenho que fazer. Mas como eu dormi cedo, então eu tenho disposição. Uhum. Não preciso tomar remédio nenhum. Mas se você, porque o sono ele é fundamental. Assim, ele é alimento. Então, as pessoas que não estão dormindo direito, elas têm uma tendência a acabar adoecendo e não dando conta, ou não ter força. Por exemplo, tem pessoas que chegam para trabalhar, você percebe que elas chegam arrastadas? Sim. Até no jeito de andar, você percebe que ela não. Elas não têm É. produtividade. E o que que é produtividade? Também produtividade não é fazer um monte de coisa. Uhum. Produtividade é você fazer coisas com bons resultados. Porque a produtividade também, ela tem um conceito muito errado, que parece que você tem que virar um robô Uhum. e fazer um monte de coisa, e a gente não é robô. E se você, por exemplo, estiver passeando e estiver se divertindo e aquilo está fazendo bem para você, isso é produtividade. Uhum. Isso é gerenciar bem seu tempo. Então, você tem que ter tempo para viajar, tempo para descansar, tempo para dormir. É organização do tempo. Se você tivesse que dar um conselho agora, olhasse para quem está nos assistindo e falasse assim: olha, eu vou te passar agora um método, um conselho do que você deve fazer para que em 2024 você consiga não atingir todas as metas, porque a gente sabe que é praticamente impossível tudo aquilo que você planeja sair exatamente daquela forma, do jeito que você deseja. Às vezes até dá certo, mas a gente mesmo olha e fala assim: ah, mas não era assim que eu queria. Mas E tudo nem, bem. e nem pode atingir tudo, É, não ninguém morre. pode, senão Não morre, acabou. acabou. Mas se você tivesse que dar um conselho para essas pessoas, o que elas poderiam fazer para que elas conseguissem chegar no final de 2024, né? O ano que vem, quando a gente sentar aqui de novo e bater esse papo gostoso falando de 2025, para que a pessoa possa fazer esse balanço e falar assim: não, esse ano, porque como você disse, a gente tem essa mania de falar: nossa, esse ano nada deu certo. Não é verdade. Muita coisa deu certo. O que você falaria para essas pessoas? Então, eu vou dar um passo a passo e o que eu faço, inclusive, com os meus clientes de mentoria. Então vamos lá, presta atenção aí, ó. Então, primeira coisa, decidir o que quer. Uhum. Decida todas as suas metas que você quer. Não tem, se no primeiro momento deu lá 20, 30 metas, escreva. Escreva. Depois você vai analisar uma por uma e ver quais são importantes. Então, de repente, escolha lá 10, Uhum. porque às vezes não dá para atingir as 30. Mas talvez uma depois vai complementar a outra. Então, escolha as 10 principais ou 5, quantos você achar que é importante para você, e tenha clareza. A palavra-chave é clareza do que eu quero. Uhum. Depois que eu decidi o que eu quero, eu vou marcar o prazo que eu quero conquistar aquilo ali. Se é abril de 2024, se é dezembro, em que mês que eu quero já estar com aquilo conquistado. Uhum. E o que eu vou fazer para conseguir aquilo ali. Por exemplo, se eu quero, vamos supor no meu caso, se eu quero ampliar o número de alunos na minha escola, que eu trabalho com a graduação e a pós-graduação também, que nós somos um polo, eu vou precisar fazer mais parcerias. Então, exemplo, como é que eu vou buscar pessoas que vão me ajudar a captar aluno? Então, estou falando uma estratégia. Sim. Então, eu tenho que pensar nas estratégias. Com quem que eu posso contar? Essa meta depende só de mim. Dependo que outra pessoa seja parceiro meu, me ajude, me apoie para a realização dessa meta. Se eu dependo de outra pessoa, eu preciso conversar com ela. Eu não posso fazer uma meta, por exemplo, você não pode fazer uma meta que você não envolva, que depende da sua esposa, que você não envolva ela. Sim. Ela precisa saber. Então, tem gente que faz meta para ele sozinho e depois ele fala pro companheiro: eu fiz a meta, agora você tem que me ajudar. Mas peraí, você conversou com ele? Ou com ela? Então, converse com a pessoa que você vai precisar do apoio dela. Então, isso é importante. Depois, clareia bem, escreva bem claro. Nada de, por exemplo, assim. E cuidado com o jeito que escreve. Por exemplo, em 2024 eu quero pagar todas as minhas dívidas. Se eu escrevo que eu quero trabalhar e conseguir dinheiro para pagar dívida, eu vou fazer mais dívida. Eu nunca posso ter uma meta para pagar dívida. Então tem que ser assim, em 2024, eu quero organizar minha vida financeira e ter recurso financeiro, inclusive para começar os investimentos. Sim. Se falar que é dívida, vai sempre...
O mente é impressionante. Você fala, eu trabalho para pagar as dívidas, você vai fazer mais dívida e vai ficar sempre pagando dívida. Então, cuidado. Eu quero perder 10 quilos. Tudo que a gente perde, a gente quer buscar. Então, eu quero eliminar 10 quilos. Uhum. Então escreva ela sempre no sentido positivo. Sim. Eu quero ganhar mais dinheiro, não pode ser mais. Então, em 2024, eu quero ter uma renda, sei lá, de 5 mil reais ou mais por mês. Então, você sempre coloca o valor que você quer ou mais. Ou mais. Porque pode vir mais. Entendeu? Nunca fica 5 mil, 4 mil. Uhum. É isso ou mais. Tá vendo? Ou mais, sempre. E ainda vai escrever todos os meses. Sim. Porque se não for todos os meses, pode ser no ano. Exatamente. Então, aí complica. Aí complica. Então, todos os meses. Então, as metas precisam ser muito bem claras e muito definidas. E eu também preciso ver se eu tenho condições de alcançar aquela meta. Uhum. Porque às vezes ela está fora da realidade. Ela é realista? Ela é relevante? Entendeu? Ela dá para mensurar isso para conseguir. Às vezes a sua meta, ela é longa, não dá para atingir inteirinha em 2024. Mas você pode pelo menos fatiar e começar a atingir em 2024 e continuar em 2025. Às vezes é comprar uma casa. Sim. Então, sei lá, então de repente na minha meta lá eu vou colocar fazer uma carta de consórcio para adquirir minha casa. Ou começar a poupar R$ 1.000 por mês para dar entrada na minha casa. Então, a casa ainda não dá para comprar em 2024, mas você já começou a fazer o planejamento para conseguir. Então, clareei tudo isso daí do que eu quero, não estou em conflito, estou com clareza, deixa tudo escrito. Aí, todos os dias, se você estiver trabalhando em direção a isso, você vai se abraçar no espelho e vai dizer parabéns. Por você já está conseguindo isso. Parabéns, nós estamos a caminho de tal coisa. Nós estamos a caminho de eliminar os 10 quilos. Já foi 500 gramas. Já conseguimos eliminar 500 gramas. Dá parabéns. Uhum. E conversa com a alma. Conversa com a alma para ela te ajudar a conquistar o que você quer. E a última coisa primeiro também acreditar em você, né? E se libertar das amarras, de tudo que estiver travando. Se não der conta, vai buscar um profissional para sair das travas. Depois que você fez tudo isso, você vai escrever 2 cartas. Uma carta vai ser você para você mesmo. Então, por exemplo, o Bill escrevendo para ele: Olá, Bill, tudo bem? Estamos em dezembro de 2024 e você viu como você avançou, como você conquistou isso, como você conquistou aquilo. Olha, lá, sei lá, em 2010 você estava vivendo assim, olha agora o que você conseguiu, o que você conquistou. Vai escrevendo tudo no presente, como se você já tivesse conquistado. Então, mas tem que escrever agora. Até o dia 2, dia 3 de janeiro tem que escrever isso. Uhum. Para quando chegar no final de 2024. E a outra carta são 2 ou mais pessoas fazendo uma fofoca positiva de você. Uma fofoca boa. Então, de repente, pessoas até que te conheceram lá na infância falando assim: "Você lembra lá do Bill, que estudou com a gente lá na escola, como é que ele era? Nossa, a gente nunca esperava que ele ia chegar onde ele chegou. Olha lá, ele já conseguiu isso. E isso que você está falando que ele conseguiu tá lá nas metas de 2024. Uhum. E todos os dias você vai ler essas 2 cartas. Até elas virarem verdade. Mas vai agir Para que para que aconteça. aconteça. E outra coisa que ajuda muito é ouvir essas frequências, sem letras, né? De 432 Hz para cima. Você colocar essas meditações que não tem letra e ouvir para que você entre na frequência, porque a frequência elevada ela é fundamental para você cocriar o que você quer. Quando a minha frequência está baixa, não vai. Então é pensamento positivo, viver de não é para ser um otimista assim fanático, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é o pensamento positivo, acreditar que você consegue, que você dá conta. No meio do caminho vai ter gente que vai falar que você não vai dar conta, mas você não pode ficar ouvindo. Uma pessoa para falar que você não vai dar conta, ela tem que ter muito know-how sobre aquilo que você está fazendo. E tem gente que vai pedir opinião, essa é muito importante. Não peça opinião para quem não tem conhecimento daquilo que você está querendo fazer. Porque às vezes,
Se eu chegar e falar assim, para de repente, um engenheiro pode até ser, mas vamos supor que eu pego uma pessoa que trabalha editando vídeo. Como é que eu faço para plantar o alface? De repente ele não sabe. Então eu tenho que perguntar para quem sabe plantar o alface. Se eu quero ser um jornalista, como você é, eu tenho que perguntar quais os passos para chegar a ser um jornalista. E não para quem não é jornalista. Sim. Então eu tenho que, se eu tiver que pegar uma referência, tem que ser das pessoas certas. E outra coisa, e se você, agora pegando outra coisa que não tem nem a ver com a meta de 2024, mas com a vida. Se eu quero ser referência em algo, uma vez eu fiz o curso do Whindersson Nunes lá, o humorista. Uhum. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu guardei isso, vou guardar para sempre. Ele falou que quando ele começou, ele não tinha recurso nenhum, né? Mas o povo falava que ele era muito engraçado na escola para ele ser humorista. Ele começou a pesquisar e estudar e fazer algumas graças. E ele viu que começou a juntar algumas pessoas e deu certo. Ele falou: espera aí, eu tenho que ter referência. Aí ele buscou aprender com 3 referências. Ele pegou 3 pessoas que ele considerava importante e foi aprender com essas 3 pessoas. E depois ele foi aprender com as 3 referências das referências deles. Então, é assim, eu tenho que aprender com quem é referência. Então, tenha referências. Se eu quero chegar num determinado ponto, não é inveja. É ter pessoas como referência que eu quero saber como é que ela chegou lá para eu aprender com ela. Não é para copiar, mas para aprender com ela. Então, isso é importante. Então, acreditar e ter a gratidão. A gratidão por cada conquista. E parar de reclamar, né? Porque a gente fica reclamando também não consegue as coisas, não. Tem gente que resmunga demais. Então, o caminho é esse. E com certeza o 2024 vai ser diferente. Para quem colocar tudo isso em prática. Bom, depois dessa aula praticamente, né? Nós vamos encerrando. Antônia, muito obrigado. Que você, todo mundo que está nos assistindo, tenha um 2024, assim, muito bom. Que você conquiste aquilo que você deseja. Tem um professor meu, da época de faculdade, muito amigo meu, que ele dizia uma coisa pra gente, que era assim: a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja. Porque um dia isso pode se tornar realidade. E aí, meu amigo, a hora que se torna realidade, às vezes você olha e fala assim: nossa, mas eu acho que eu devia ter, né, pensado outra coisa. Eu achava que às vezes a gente vê só a questão financeira, o lado financeiro, uma coisa ou outra, como você deu muito bem o exemplo da saúde. Às vezes tem tanta gente, a Covid veio aí para ensinar isso pra gente, tanta gente que tinha muito recurso, muito dinheiro e acabou não conseguindo se salvar. Então, que você em casa faça essa lista, faça esse exercício, como a Antônia disse. Que você tenha um ótimo Natal, um belíssimo Ano Novo. E que no ano que vem nós vamos estar aqui para bater mais esse papo, né? Para a gente continuar falando com vocês e trazendo esses ensinamentos. Antônia, muito obrigado. A palavra é sua para a gente encerrar. Eu que agradeço e um bom Natal. E um feliz 2024 para todos nós. E com muita saúde, porque só com saúde a gente pode fazer as outras coisas. É claro. Gente, sigam o canal, tá aqui também as redes sociais. A gente te espera em 2024. Forte abraço e até lá.